Olá, gente, saudações. Aqui é o professor Lindenberg Araújo, professor de História. Vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos discutir a proclamação da República no Brasil, tá certo? Mas antes, vamos fazer uma breve revisão da história política brasileira, dos aspectos mais didáticos da nossa divisão histórica, até chegarmos à proclamação da República, beleza? Quando chegarmos ao tema proclamação da República, nós vamos abordar 4 tópicos essenciais, tá certo? A questão religiosa, a questão militar, como se deu a proclamação da República e os 2 primeiros governos, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e o governo do Marechal Floriano Peixoto. Beleza? Estamos utilizando aqui o material da editora FTD, a coleção do PNLD História e Cidadania, tá certo? Então, um agradecimento aí à FTD. Essa aula, esse conteúdo, ele é direcionado aos estudantes do 9º ano, dos anos finais do ensino médio, e também para estudantes das terceiras séries do ensino médio, certo? 9º ano do ensino fundamental, terceira série do ensino médio, já focando no Enem, ok? Então vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Primeira questão é lembrar, né, inclusive hoje, estou gravando a aula no dia 22 de abril, quando fazemos alusão à chegada dos portugueses ao nosso território, ao território que virá a se chamar Brasil, certo? A partir daquele momento, dá-se início ao que nós chamamos de período colonial, tá certo? Porém, somente a partir de 1530, 1535, é que os portugueses de fato se estabelecem no Brasil, iniciando assim o que nós chamamos de formação da sociedade brasileira, né? Desenvolvendo uma atividade econômica que era essencialmente a produção de açúcar, especialmente no Nordeste do Brasil, e outros aspectos que nós iremos abordar nas aulas específicas sobre o Brasil colônia, mas essencialmente é importante que vocês saibam, vocês que estão agora no 9º ano, na terceira série, que a partir de 1500 inicia o que nós chamamos de Brasil colônia, certo? Brasil colônia. Quando o Brasil era um território que fazia parte do Império Português. Durante o Brasil colônia, nós não tínhamos governo próprio, não tínhamos as nossas próprias leis, os moradores, os habitantes não determinavam os rumos políticos e econômicos de suas vidas. E isso era determinado pelo governo de Portugal, chamada metrópole. Metrópole é o país que domina uma colônia, né? É um conceito da história. O Brasil República ele se estende o Brasil Colônia ele se estende até o ano de 1822, quando o Brasil Colônia se transforma em um país independente, né? O tão conhecido 7 de setembro, quando o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal e passa a ter seu próprio governo, suas próprias leis, sua própria Constituição, suas instituições próprias, tá certo? Então, Brasil Colônia, 1500 a 1822. A partir de 1822, nós temos o Brasil independente. Porém, um Brasil que passou a ser governado por um monarca, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. É o que nós chamamos de período imperial da história do Brasil, de 1822 a 1889, certo? É o chamado período imperial. Brasil colônia, repito, 1500 a 1822, foram 300 anos aí de dominação colonial.
Depois vem o Brasil Império, de 1822 a 1869, nos governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Temas que nós também iremos abordar em outros momentos. E aí vem o chamado Brasil República, tá? Que tem início em 1889, 15 de novembro de 1889, e permanece até os dias atuais. Até o presente momento, o Brasil é uma república federativa, constitucional, presidencialista. É muita coisa, tá? Então, o que nós iremos analisar nesta aula são os primeiros momentos, os primeiros anos desta república, certo? Lembrando que a palavra república é uma palavra de origem grega, se não me engano, e que significa coisa pública, tá certo? Aquilo que pertence a todos, res pública, coisa pública, tá bem? E este período da nossa história tem início didaticamente em 15 de novembro de 1889. Combinado? Vamos à nossa aula de hoje. Então, o processo que conduziu a sociedade brasileira à proclamação da República, certo? Na segunda metade do século XIX, por volta de 1850, um processo histórico importante foi o que conduziu à implantação da República no Brasil, tá certo? Nós vamos ter uma crise da monarquia, certo? O rei era Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que passou a governar o Brasil a partir dos seus 14 anos, em 1840. Foi quando Dom Pedro II passou a governar o Brasil. De 1840 a 1888, portanto, aliás, a 1889, 49 anos de governo, essa monarquia ela entra em crise por vários aspectos, vários motivos. E nós podemos citá-los. Primeiro que o Brasil era o único país do continente americano que continuava sendo a monarquia. Aliás, o Brasil foi o único país do continente americano que, após deixar de ser uma colônia, se transformou em uma monarquia. Em uma monarquia governada pelos herdeiros de Portugal, que colonizaram o Brasil por mais de 300 anos. Todos os demais países do continente americano, dos Estados Unidos até a Argentina, passando pela América Central, todos esses países, ao se tornarem independentes, se transformaram em repúblicas. O Brasil foi o único que se transformou em monarquia. E essa monarquia, na segunda metade do século XIX, teve que enfrentar muitos desafios. Um processo de modernização, um processo de industrialização a nível internacional. E cada vez mais o governo brasileiro ia ficando para trás em termos de modernização. Tá certo? Esta monarquia enfrentou a Guerra do Paraguai, teve que enfrentar a resistência da população negra à escravidão, até o ponto em que, por força da luta do povo negro, ocorreu a abolição da escravatura em 1888, né? A famigerada carta assinada pela princesa Isabel. Então, aqui nós temos duas questões, a questão religiosa e a questão militar, certo? Quais são essas duas questões essencialmente? A monarquia, o governo de Dom Pedro II, ele se sustentava em um tripé. O que sustentava essa monarquia? O que sustentava essa monarquia eram os cafeicultores, os grandes fazendeiros, as oligarquias brasileiras, a aristocracia brasileira, enriquecida com a escravidão, com a produção de café e a exportação de café. Esses fazendeiros, essa aristocracia, estava fragilizada economicamente
especialmente por conta da abolição dos escravizados, sem uma indenização que eles tanto desejavam. Então, uma vez que foi a monarquia que libertou os escravos, oficialmente, os escravizados, me desculpe, os fazendeiros se colocaram contra esta monarquia que havia acabado com uma importante fonte de lucro, que era a escravização no Brasil. Tá certo? Essa é a primeira questão. Então, o monarca, Dom Pedro II, perde parte significativa do apoio desses fazendeiros. Tá bem? Sem contar que a população brasileira, no geral, especialmente aquela que morava nos centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Minas Gerais, essa população mais esclarecida já não estava satisfeita com o Brasil governado por um rei. Esta elite, essa classe média brasileira, desejavam que o país se aproximasse dos estados modernos, que se transformasse em uma república, tá certo? Então você tem os fazendeiros, que já não apoiam tanto, a elite e a classe média já insatisfeitas com a monarquia. Aí você tem a questão religiosa. Tá? Vamos lembrar que durante o Império, durante a monarquia, o Brasil tinha como religião oficial a religião católica, certo? Era a religião oficial do Brasil. Outros cultos não eram permitidos em público. Né? O indivíduo poderia praticar o protestantismo, praticar o judaísmo, praticar o islamismo ou as religiões de matriz africana no privado, em sua casa. Mas em igrejas, em templos, somente os templos católicos eram permitidos. E havia uma relação muito próxima, muito íntima entre os membros do clero, da igreja, com os membros da monarquia, tá certo? E vai ocorrer uma crise, que é a crise em que, no Brasil, os bispos, os arcebispos, eles recebiam as determinações de Roma, do Papa, porém, essas determinações no Brasil só eram colocadas em práticas se o rei autorizasse. Ou seja, em todos os lugares do mundo, em se tratando de religião católica, a palavra final era sempre do Papa. Mas no Brasil, a palavra final era do monarca. Era o regime de padroado. Era o rei quem determinava se aquela ordem papal seria ou não seguida no Brasil. Tá certo? E um dos problemas era a participação dos padres na maçonaria. Tá certo? E isso vai levar a uma série de conflitos, porque a Igreja Católica estava proibindo que os padres participassem da maçonaria. O Dom Pedro II não queria acatar essa determinação, porque ele próprio era um maçom, membro da maçonaria, e isso vai gerar uma série de conflitos no interior da Igreja Católica, no interior da monarquia, inclusive com a prisão de algumas figuras muito importantes da Igreja Católica naquele período. Então, se você já tinha uma monarquia fragilizada, porque a população já não aceitava tanto, os fazendeiros retiravam parte do seu poder, agora a monarquia perdia também parte do apoio importantíssimo da Igreja Católica. Tá certo? E a questão militar? A questão militar ela também é muito sensível, porque historicamente os militares no Brasil sempre estiveram muito próximos do poder político, certo? Isso não é nenhuma novidade na história do Brasil, tá bem? E os militares voltam, né, da Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1865 e 1870, se não me engano agora, e os militares voltam vitoriosos após uma guerra que foi, no mínimo, injusta com o Paraguai, porque se juntou Brasil, Argentina e Uruguai
com apoio da Inglaterra para combater o Paraguai. Depois nós podemos tratar sobre isso numa aula específica. Esses militares voltam para o Brasil, vencedores de uma guerra que durou praticamente 5 anos, e esses militares querem mais participação no poder. E muitos desses militares eram adeptos do regime republicano de governo, tá certo? E esses militares vão naturalmente retirar o apoio que davam à monarquia. Então imagine que Dom Pedro II se vê em uma situação muito delicada. Ele enfrenta as crises econômicas, o mundo está se modernizando, o mundo está se industrializando, não existem praticamente mais monarquias no mundo ocidental, na Europa e nas Américas, e o Brasil era um dos poucos países desse cenário ocidental que se mantinha com uma monarquia. Perde o apoio da elite, perde o apoio da classe média, perde o apoio da Igreja Católica, perde o apoio dos militares, libertam-se os escravizados e o resultado é que Dom Pedro II fica extremamente fragilizado e ele é convidado a se retirar, né, do governo, a se retirar do Brasil para que os militares ocupem o poder. E assim ocorre o que alguns chamam inclusive de golpe, porque a população ela não sabia o que estava acontecendo. Foi uma articulação muito própria do Exército Brasileiro, conduzida por oficiais, entre eles o Marechal Deodoro da Fonseca. Eis que, no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil dormiu monarquia e acordou república, nas palavras do maior escritor da língua portuguesa, que é o Machado de Assis, tá certo? E um outro historiador, aliás, um historiador chamado José Murilo de Carvalho, vai dizer que o povo assistiu aquela coisa meio que abestalhado, sem saber o que estava de fato acontecendo. Nem a população do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, sabia que naquele momento, enquanto os militares marchavam para a sede da monarquia, o Brasil deixava de ser uma monarquia e passava a ser uma república naquele 15 de novembro de 1889. Então, e aí nós temos novamente um pouco daquilo que eu já falei há pouco, né? A Lei Áurea aumentou a insatisfação dos fazendeiros do Vale do Paraíba e do Nordeste com a monarquia. Cuidado, tá? Especialmente a turma que vai fazer Enem, muita atenção. Vale do Paraíba não é a Paraíba aqui no Nordeste. Vale do Paraíba, certo? É na região sudeste do Brasil, a região de produção de café, ok? Onde se produzia café na região sudeste do Brasil, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E também no nordeste do Brasil, os produtores de cana-de-açúcar, fragilizados porque o governo centralizou os investimentos no sudeste, esta elite açucareira, algodoeira, estava também extremamente insatisfeita com os rumos da monarquia. Então você tinha os cafeicultores e os produtores de açúcar insatisfeitos com o rei, não podia dar outra coisa a não ser um café muito amargo. E aí os militares vão se aproximando das ideias republicanas, dessa ideia de poder distribuído, tripartição dos poderes, que deveria existir um presidente eleito a cada 4 anos, o voto popular, deputados e senadores para aprovar as leis, juízes para julgar o processo constitucional e etc. Então, os militares que tinham maior acesso à informação foram se apropriando das ideias republicanas, que não eram tão novas no Brasil. Tá? A figura do próprio Tiradentes já era uma figura que lá no século XVIII, em Minas Gerais, já reivindicava que o Brasil se transformasse em uma república. Tá bem? E em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca e seus soldados
demitiram o governo monárquico e iniciaram a República no Brasil. Então, os nossos primeiros presidentes não foram eleitos democraticamente, não foram eleitos pela população. Os nossos primeiros presidentes chegaram ao poder dando um golpe dentro da própria estrutura, tá certo? Eles convidaram o rei a deixar o governo e assumiram o comando do Brasil a partir daquele momento. E assim se deu a proclamação da República no nosso país. Então, os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares e governaram entre 1889 e 1894. Por isso, esse período é conhecido como República da Espada. Por que República da Espada? Porque a espada era o símbolo militar desses marechais, certo? Ao adquirirem esse título, eles recebiam como insígnia, como símbolo, uma espada, tá certo? E daí o nome para esse período de República da Espada. Muito bem. O que ocorre no governo de Deodoro da Fonseca? Primeiro, ele faz uma reforma, tá certo? E enfrenta uma crise financeira. Ele tenta ajustar o país, tenta reorganizar a nossa estrutura financeira, mas ele vai esbarrar em um problema, que é a política do encilhamento, tá certo? Do seu ministro da Economia, Rui Barbosa, que muito bem intencionado vai produzir papel moeda para que esse dinheiro circulante na economia pudesse promover, incentivar a abertura de empresas e especialmente a industrialização do Brasil, mas não foi bem o que aconteceu. Como o governo passou a produzir muito papel moeda, sem um lastro, sem que o dinheiro existisse de fato, realmente, isso gerou uma série de problemas, isso gerou especulações, isso gerou o surgimento de empresas que na prática não existiam, apenas para pegar dinheiro do governo. Isso vai gerar uma inflação enorme e vai agravar ainda mais a situação financeira do país, tá certo? Essa é a chamada política do encilhamento. Recebe esse nome por conta de uma expressão muito utilizada entre aqueles que praticavam, né, ou que gostavam de cavalos. Os cavalos eles são encilhados uns aos outros para poderem puxar, né, cargas, charretes, etc. Daí política do encilhamento. No governo de Deodoro vai ocorrer também a elaboração da nossa primeira Constituição Republicana, a partir de 1891. Essa Constituição tem como principais aspectos o federalismo, ou seja, o que é o federalismo? Nós somos um país composto por federações. O que são as federações? São os estados, tá certo? Por isso que quando nós vamos preencher a inscrição em um concurso, por exemplo, um formulário, pergunta lá qual é a nossa UF. Né? UF a gente coloca RN. UF significa Unidade Federativa, porque nós somos um país que tem uma Constituição, porém, os estados fazem parte dessa federação e esses estados têm suas constituições próprias, suas leis próprias, sua forma também de organização política, certo? Também se estabeleceu a separação entre igreja e Estado, isso aqui é muito importante, tá certo? Nós dizemos que o Brasil é um país laico, ou seja, o governo não interfere nas religiões, ou pelo menos não deve interferir, e as religiões não interferem na elaboração de políticas públicas. Isso é um país laico. E mais, os cidadãos brasileiros têm a liberdade de escolher e cultuar a religião que desejar, tá certo? Sem que o Estado interfira nessa decisão, sem que o Estado interfira nessa escolha. Essa separação entre Estado e Igreja ocorreu durante a proclamação da República, tá certo? Lembre-se que eu havia dito que no período monárquico a religião católica era a religião oficial do Brasil.
E no período colonial nem se fala, porque a Igreja Católica veio para o Brasil junto com os primeiros colonizadores. Tá certo? Professor, a Igreja Católica deixou de existir no Brasil naquele período? Não. Ela deixou de ser religião oficial. Ela deixou de interferir de forma mais direta nos rumos do país. Ela continua existindo e outras religiões, como as religiões evangélicas, passam também a poder serem cultuadas e praticadas em público. Ou seja, passa a ser possível construir uma igreja luterana, calvinista, presbiteriana, que foram as primeiras que se estabeleceram no Brasil, tá certo? As primeiras ditas protestantes. Então, isso é muito, muito importante. Separação entre Estado e Igreja. Governo e Igreja não se misturam, um não deve interferir no outro, tá bom? Essa Constituição também definiu que o Brasil teria 3 poderes, porque antes o poder era praticamente concentrado nas mãos do imperador, né? Então nós temos o poder executivo, que é o presidente da República, a nível de país, os governadores, a nível estadual, e os prefeitos, a nível municipal, tá certo? Legislativo elabora as leis, tá bem? Deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores elaboram as leis. E o Poder Judiciário são os juízes na sua cidade, os desembargadores no Estado e os juízes dos Supremos Tribunais Federais, STJ e STF, a nível nacional. Então, o Brasil passa a ser uma república federativa tripartite, ou seja, dividida em executivo, legislativo e judiciário. E o voto? Quem é que poderia votar nessa república? Apenas os homens, desde que não fossem analfabetos, desde que não fossem soldados e desde que não fossem membros do clero, tá certo? Mulheres não votavam, porém a Constituição não dizia que elas não poderiam votar. Isso é interessante. Professor, por que analfabetos não poderiam votar? Porque não eram compreendidos como cidadãos na essência da palavra, por não terem tido acesso ao conhecimento. Qual é o problema disso? É que era a maioria da população brasileira. A maioria dos homens brasileiros, no final do século XIX, não sabia ler ou escrever. Por que isso? Porque boa parte dessa população ou eram ex-escravos ou eram trabalhadores do campo ou das cidades que não tinham acesso à educação. A educação era para uma elite muito restrita no Brasil, tá certo? E mesmo os membros da elite não propiciavam a educação para todos os seus membros. As mulheres da elite, por exemplo, dedicavam-se aos cuidados domésticos, aos cuidados com os filhos e o marido, o senhor, né? E não era oportunizado às mulheres, mesmo da elite, ler, escrever, estudar. Eram pouquíssimas, eram raras as exceções de mulheres, mesmo da elite, que se destacavam intelectualmente, que rompiam com as barreiras impostas por aquela sociedade patriarcal, certo? Aristocrática que ainda era o Brasil na virada do século XIX para o século XX. Por que soldados não podiam votar, professor? Porque obedeciam a uma hierarquia. Então, soldados, se recebessem a ordem de um superior que deveriam votar no candidato X, eles teriam que votar porque o voto não era secreto. O voto era amplamente aberto naquele período, tá certo? E o clero também. Os padres têm um voto de obediência. Então, se um padre da paróquia fosse votar e o bispo determinasse que ele tinha que votar no candidato A, ele, por obedecer, por prometer isso, ele, a princípio, teria que votar naquele candidato. Então, era uma forma de controlar, certo, a liberdade do voto, que não era assim tão livre. Nós vamos ver isso em outras aulas.
E aí nós temos o segundo governo, que é o governo de Floriano Peixoto, que vai enfrentar uma série de revoltas, uma série de insatisfações, porque o Brasil ainda não estava do jeito que a população desejava. E, ao contrário do governo de Dom Pedro II, neste momento nós já tínhamos uma população urbana mais presente, uma classe média mais atuante, jornais, revistas, a imprensa já se colocava timidamente, mas se colocava nas questões políticas e havia uma série de insatisfações, inclusive nas Forças Armadas, certo? Então, o que foi a revolta da Armada? Militares da Marinha bombardearam o Rio de Janeiro com tiros de canhão para exigir a renúncia do presidente Floriano Peixoto. Vejam só vocês. E Floriano Peixoto, porém, conseguiu dinheiro com os cafeicultores paulistas, comprou navios no exterior e, com o apoio dos soldados do Exército, venceu a revolta liderada pela Marinha do Brasil. Tá bem? Neste período, o Brasil era uma das potências de guerra. Havia os encouraçados, navios imponentes, que colocavam o Brasil numa posição militar destacada. Porém, os governos vão passar por uma série de revoltas, mesmo entre os militares. E vai também enfrentar a Revolução Federalista, uma guerra civil motivada pela disputa entre o Partido Republicano do Rio Grande do Sul e o Partido Federalista. Eram questões ligadas à autonomia dos estados. Tá bem? Esse sempre foi um dos grandes conflitos da política brasileira. Até que ponto esse federalismo dá poder aos estados? E nós estamos vendo um pouco isso agora, por conta da questão da pandemia. Quem é que manda mais? É o prefeito na sua cidade? É o governador em todo o estado? Ou é o presidente no país inteiro? Essas questões sempre foram muito sensíveis na história do Brasil, ao ponto de gerarem revoltas, inclusive desejos de separação. Porque o que é o federalismo? Cada elite, cada oligarquia, família poderosa, quer mandar em seu estado. E isso muitas vezes vai de encontro ou vai contra aos interesses do governo central. Então, muitas vezes, o presidente quer tomar determinada ação naquele estado, mas isso vai esbarrar no grupo político que controla aquele estado. Tá certo? Essa Revolução Federalista causou a morte de milhares de pessoas e só terminou em 1895 com a vitória do Partido Republicano Rio-Grandense. Então, esses foram os dois primeiros governos da chamada República Militar, ou República de Espadas, nos primeiros anos do Brasil República, início do século XX. Tá certo? Vamos fazer uma breve revisão para que nós possamos amarrar bem esse tema, porque a partir dele nós iremos discutir uma série de outras questões do Brasil do século XX até chegarmos bem pertinho aqui do tempo presente, ok? Então a primeira questão da aula de hoje foi a gente rever os períodos da nossa história, os períodos didáticos da nossa história. Período colonial, de 1500 a 1822, quando o Brasil se transforma em um país independente. 1822 a 1889, nós temos o período imperial, os governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Depois nós vamos ter o período republicano, que é o que nós estamos analisando, que vai de 1889 até os dias atuais, porém com uma série de divisões, uma série de momentos que nós iremos avaliar ao longo de nossas aulas para o nono ano e para as terceiras séries. Ok, gente? Então, esta República Brasileira, ela tem início com os militares, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, militares do Exército Brasileiro, que, influenciados pelas ideias republicanas, vão convidar o rei, o monarca Dom Pedro II, a se retirar do governo, a se retirar do país, para que os militares possam assumir o governo. Ok? É isso.
Um forte abraço, vejam a aula, se inscrevam no nosso canal e até o nosso próximo encontro, se assim for do nosso desejo, interesse e será. Então, um forte abraço do professor Lindenberg Araújo.